Agradecer ao doutor Jorge, presidente da delegação de Braga da Ordem dos Advogados, a que eu posso hoje chamar de amigo, não só pela presença, pelo discurso inicial, demonstrando que Braga está sempre na vanguarda do país, primeiro porque é a maior delegação do país, para quem não sabe, é a única que tem um brasileiro nos seus quadros, tá? E é um trabalho diário que muitas vezes ninguém vê, né? Um trabalho interno, mas que temos vindo a quebrar paradigmas e construindo uma relação sadia e de integração dos profissionais brasileiros, principalmente em Braga. Então, Jorge, muito obrigado. Agradecer também ao Dr. Marcos Vinícius, está aqui presente, querido amigo de muitos anos já do Brasil, está aqui representando a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, a Ordem Rio, e o IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, que é apenas a instituição jurídica mais antiga das Américas. Está aqui em representação a ex-presidente doutora Rita Cortez, do IAB, e a doutora Ana Tereza Basílio, da OAB-RJ. Bom, dito isso, vamos fazer aqui um painel. Eu até escrevi algumas coisas, mas como o Jorge já sabe, a gente às vezes prepara e prefere ir de cabeça. Buscando um pouco dessa questão das novas tecnologias, Instagram, inteligência artificial, WhatsApp, isso mudou bastante a nossa relação profissional com os nossos clientes e com a publicidade dos nossos serviços. Sendo que a advocacia, tradicionalmente, no Brasil e em Portugal, ela tem princípios, tá? Mesmos princípios, tá? Em que é uma profissão de não mercantilização, de cautela na imagem do advogado, e como que nós conseguimos aliar isso hoje com essas tecnologias, tá? Então, para conversar sobre isso comigo hoje, eu vou chamar primeiro, como já falei, o Dr. Jorge Paredes Abreu, advogado, licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, muitos anos de experiência em advocacia, estabelecido em Braga, presidente da delegação de Braga da Ordem dos Advogados. Por favor, Jorge. Convidar agora o Dr. Marcos Vinícius Cordeiro, como eu já adiantei, advogado trabalhista com mais de 35 anos de atuação, muita experiência em contencioso, consultivo, representação sindical, atuação institucional. Ele é, como falei, conselheiro da OAB-RJ, conselheiro, diretor de comunicação do Instituto dos Advogados Brasileiros, sócio do Maués Advogados e Associados desde 2008. Marcos, por favor. Obrigado. Você é aqui do lado do Jorge. Aqui. E, por fim, doutora Amanda Hatt, sócia fundadora do GRPC Private Legal Office, advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil desde 2004 e em Portugal desde 2020, uma sólida experiência em escritórios de médio e grande porte no Brasil, atuação consultiva e contenciosa. Também atuou como advogada da Marinha do Brasil, onde coordenou áreas de direito ambiental e direito do mar. Colaborou com a ONU em relatórios sobre acidentes ambientais, marítimos e conduziu projetos de capacitação na Marinha. Mestre em Direito Administrativo pela Universidade do Minho, pós-graduada em Direito Ambiental pela PUC-Rio, integra a Comissão Brasil-Portugal da OAB-RJ. Uma amiga pessoal, Amanda, por favor. Bom, temos aqui um outro microfone. Então, como contextualizei, a grande questão hoje é... Vou começar aqui com o Jorge por uma questão até em relação a Portugal. Assim como o Estatuto da Ordem em Portugal é uma lei, assim como no Brasil também é uma lei, e vem sendo alterada de vez em quando, porque a profissão não é estática, né? E recentemente, agora já no 2020, a última alteração que nós tivemos, 2024 saiu do Estatuto da Ordem um artigo chamado artigo 94, que era o artigo sobre publicidade. Esse artigo deixou de existir. E aí, Jorge, todo mundo hoje acha que deixou de existir, não tem regra, né? Que pode fazer o que bem, cada um pode fazer o que bem entende. Então, vamos falar um pouco sobre isso, tua visão. Começar logo pelo princípio. E o princípio é este. A advocacia
em Portugal tem o reconhecimento e a tutela constitucional. Portanto, é uma profissão que, atendendo à sua importância na administração da justiça, portanto, um dos pilares de qualquer país, qualquer democracia, efetivamente o legislador entendeu que a advocacia e os direitos consagrados ao exercício desta profissão têm mesmo a tutela constitucional. Portanto, a maior proteção legal possível, pelo menos em Portugal. E, portanto, Bruno, o que é que acontece? Efetivamente, temos depois o Estatuto, que acabaste aqui de falar, que tem uma série de princípios, a maior parte deles contidos e de obrigações, obviamente, também imputadas ao exercício da advocacia. Portanto, o advogado, como é que deve exercer a sua profissão, que princípios deve sempre respeitar. Esses princípios e regras estão ali, pá, peço desculpa, sou advogado, mas não decoro artigos, sei que estão nos 80s e 90s, falaste de 94, porque esse nós sabemos, não é? Era o que ele É dizia específico aquele que nós sabemos. Né? Mas gostava de chamar a vossa atenção para esta situação. Nós somos advogados. Nós somos parte integrante e das mais importantes na administração da justiça. Obviamente que o Estatuto prevê que o exercício desta profissão deve ser exercida, primeiro, de forma urbana, obviamente, dever de urbanidade, com os vários intervenientes na justiça, mas também deve ser um exercício que deve ser efetuado com probidade, pelo respeito pelos princípios, usos e costumes. E, portanto, ainda que não haja a publicidade, ou neste caso tenha sido retirado a menção à proibição da publicidade, e que até se entende que a evolução, lá está, a realidade sobrepõe-se às regras do Santo Ter e à lei. E hoje em dia qualquer um de nós tem um perfil no Facebook, no Instagram, nem que seja só uma menção advogado. Pode não ter mais nada, mas está lá advogado. E com o artigo 94 colocava-se a questão de perceber se apenas essa menção já poderia ou não ser considerada publicidade. Né? Bastava isto. E no seguimento destas enormes dúvidas e dificuldades de enquadramento deste artigo 94, ele foi retirado. Mas foi retirado pelo legislador não propriamente para permitir a publicidade pura e dura do advogado. Até porque temos outro artigo, que é a proibição de solicitação de clientes por si ou por intermédio de outrem. É a angariação de A clientes. proibição de angariação de clientes. Ora, dever de urbanidade, dever de probidade, de respeito pela profissão que se exerce e proibição de angariação de clientela, já estou aqui a encaminhar-me para esta circunstância. A publicidade pode ser efetuada, mas com respeito a estes princípios todos. Vou usar aqui um exemplo que se calhar pode parecer até extremo, Bruno, mas é extremo, mas que acontece muitas vezes. Que é, eu, obviamente, no Instagram nós temos várias amizades com advogados, e agora vem enfim, este fenómeno mais recente que é o chamado advogado ou advogada influencer, ok? E dá poucos dias, Bruno, estava eu a ver o Instagram, a ver as coisas, lá está, no pouco tempo vou ter disponível, e de repente tenho uma colega, que eu não vou nomear, obviamente, que numa história está a falar de um caso do escritório para ela, dentro das regras deontológicas, e na história a seguir está a senhora de biquíni a promover uma marca de biquínis. Está no cumprimento da probidade que se exige a um advogado? Não me parece. Até porque ela pode ter um perfil de advogado e o perfil privado que ela faz o que ela bem entender. Obviamente. Mas, e são estas questões humanas hoje em dia, na nossa história, que se colocam. Porque realmente cada vez mais vemos a pulular este tipo de exemplos nas redes sociais. O advogado que está a falar do seu cliente e de uma regra e da Constituição, e a seguir está a promover a venda de uma marca qualquer. Bem, obviamente que isto, para mim, Jorge Abreu, não se coaduna com a urbanidade e pluralidade que a nossa profissão exige. E, portanto, a publicidade, que na minha opinião e visão e interpretação hoje é permitida, é aquela que já se vai fazendo, já se ia fazendo, que é que eu posso dizer Jorge Abreu, advogado, e se tiver até algum site, é isto, mas sempre sem fazer menção. Sou o melhor advogado, o meu escritório é o melhor escritório. Outra circunstância que também tem que chamar a atenção. Entre em contato. Entre em contacto. Se tem algum problema, olha, aconteceu isto,
imagina, ponho uma notícia qualquer nacional e diz, se aconteceu isto consigo, contacta-me. A angariação de clientela é proibido. Ponto final. É que aqui não está sujeito a interpretações. Peço desculpa. Não está. É proibido. E portanto, Bruno, é isto que nós temos que perceber. E nós temos que ligar com os princípios. Portanto, o facto de termos retirado o artigo 94 não foi o legislador a dizer a qualquer advogado: opá, estás à vontade, faz o que tu quiseres. Não. Ele tem que se enquadrar com os princípios do exercício desta profissão. Portanto, Bruno, a resposta acho que não posso ter sido mais clara. Efetivamente, obviamente, depois temos ali questões que estão no cinzento, como eu costumo dizer, têm que ser, obviamente, discutidas e analisadas caso a caso, mas estas eu não tenho dúvida. E queria só aproveitar, já que estou aqui na minha parte da minha intervenção, para falar também noutra circunstância que é essa do contacte-me, ligue-me, se tem esse problema, por favor, nós somos os melhores, que é a autoafirmação de que sou especialista em alguma matéria. E eu já vi dezenas de colegas nossos que são especialistas em 10, 15 ou até 20 matérias, porque eu fiz o Instagram não chega a pôr em especialidades que tem. Não, Jorge, até uma intervenção rápida para os colegas brasileiros que não atuam aqui em Portugal. O título de especialista aqui em Portugal ele é um título oficial concedido pela Ordem dos Advogados, mediante prova e experiência, enfim. Então, mal comparando, é igual na medicina que você pode se nomear médico ginecologista. Você tem que passar por aquela prova. Então, em Portugal, o título de especialista em direito civil e tal, tá no nosso estatuto. Ele é concedido só a essas pessoas que têm esse título. Exatamente. E nós até em Portugal, os portugueses estamos habituados a que é especialista, normalmente já pessoas que têm, acreditem, 55 anos para cima. Porque não só o grau de especialidade pelos exames que vão ser obrigados a fazer, como pela experiência na barra de tratar esses assuntos. Okay? Portanto, o grau de especialidade é algo muito difícil de obter mesmo. Não chega à parte académica. Também tem que incluir a experiência. E, portanto, peço também, e sei porque às vezes, não estou a dizer que as pessoas fazem por maldade, atenção, não é isso, não me interpretem mal. Percebo até que às vezes, e obviamente não posso deixar de dizer isto, temos assistido mais nesses casos nos advogados brasileiros que vêm atuar para Portugal. Acredito muitas vezes que seja por desconhecimento. Mas já que estamos aqui em Portugal, e aliás, no Manela que nos antecedeu, chamaram a atenção a isso, acho que o Dr. Maurício, se não estou errado. Estamos em Portugal, queremos advogar em Portugal, temos que saber quais são as regras que nos são aplicáveis. Era isso. Efetivamente, peço-vos a pensar. Em alternativa, e isto é uma coisa simples, Bruno, às vezes está a solução à nossa frente. Em vez de nos autoproclamarmos de especialistas, podemos dizer uma coisa muito simples. A área preferida de atuação. E também, Jorge, até fazer uma. Como eu costumo falar, aqui o Jorge, como presidente da delegação, nós temos aqui um hábito na delegação. A delegação de Braga ela não tem um tribunal de deontologia, é no Conselho Regional do Porto, mas nós recebemos denúncias e, enfim, ligações, às vezes, de colegas. Nós sempre, por cautela, até por manutenção do Jorge, olha, vamos ligar para o colega para falar e orientar. E da mesma maneira, nós também estamos abertos a que os colegas nos liguem para tirar dúvidas e até para saber, olha, eu vou fazer essa postagem aqui, estou infringindo alguma norma deontológica, né? A delegação de Braga, especificamente, e eu puxo sardinha para minha brasa também, é uma delegação que está aqui pelos advogados, para os advogados, tá? E não importa a nacionalidade, é advogado, está aqui em Braga, tá? Então, que procurem a delegação, né, para isso. E até agora, fazendo agora uma comparação com o Brasil em relação a essa questão, já agora até para o Marcos Vinícius, que a nossa regulamentação brasileira, né, o Estatuto da Ordem, nós temos além do Estatuto um provimento número... Pode falar, também no decoro. Provimento 205. No provimento 205 da Ordem, que trata, né, de publicidade e tal. Então, assim, no Brasil ela é muito mais regulamentada do que em Portugal. Mas, de quem advoga já há 23 anos, o que eu vejo também, e vejo no Brasil, é que, apesar de lá ser muito mais regulamentado, me parece que ninguém lê, ou ninguém, né? Marcos, você no papel de advogado com muitos anos de experiência e membro da OAB, por favor. Muito obrigado. Bom, minhas primeiras palavras são de agradecimento. A organização e a CVQ impecável. Doutora Catarina, obrigado. Doutor Dom,
doutor Jorge, presidente, muito obrigado pela acolhida. A minha comissão, que está muito honrada, está participando, doutora Amanda, doutora Renata, doutor Maurício e o próprio Bruno, são membros da Comissão Brasil-Portugal da OABRJ. Eu represento aqui a presidente e represento também o IAB, o sou diretor de comunicação, que, como o Bruno disse, é a instituição jurídica mais antiga. O que nós temos, eu creio que não há surpresa nenhuma e nem assim, conflitos. São normas idênticas, normas de conduta, normas de comportamento, né, que regem qualquer questão da nossa atuação profissional. Então, seja no campo ético, na relação com o cliente, na presença no tribunal. Então, isto é algo que nos acompanha, a ética nos acompanha, é uma preocupação antiga, os gregos tinham preocupação com a ética, da Idade Média, na vertente religiosa, tinham, pensadores modernos tinham, você recentemente faleceu Ubernis, o grande pensador alegou que tinha um trabalho todo em torno disso. Os homens da caverna, eu acho que se não fosse a ética, a preocupação ética, o comportamento que implica em ter uma conduta sempre correta, uma conduta solidária, uma conduta que nos leve a repartir experiências, que tenha como pressuposto respeito, né? Isso tudo é um processo que nós vimos caminhando, e cada inovação, cada momento e cada profissão tem a sua, mas não é diferente do que diz respeito a algo que nos acompanha também, a razoabilidade. Pode não estar mais no código esse artigo, mas a razoabilidade nos leva a ter, claro que uma forma de divulgação da nossa profissão, como essa que foi, aqui o exemplo foi dado, não é aceitável. Tá? Eu sou também presidente da segunda Câmara de Ética da OABRJ, também essas cargos, porque me dão, eu não peço, não, já queria até parar, porque já estou há muito tempo nisso. Desde os anos 80, Maurício, você conhece minha história, eu estou, né, dando a minha contribuição para a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou presidente da Câmara e tivemos um caso, posso falar do caso, não há nenhum problema, assim, que era não era nem uma propaganda sintosa, era um escritório de advogados, de advocacia, de um de advogados, que tinha, dizendo numa tabuleta que era especializado nisso, disso, aquilo, citando as empresas contra as quais eles poderiam atuar. Isso já não era verdade, claro. Mas dentro de uma galeria em que a maior agência dessa empresa funcionava, que era a empresa de serviços de eletricidade. Levaram um conjunto, até nós julgamos, eles compreenderam, tiraram a placa. Porque eu falo isso quando há qualquer julgamento lá na minha Câmara, Amanda. Ninguém entra aqui para ser punido, entra aqui para entender melhor o que é o seu código, o que é a conduta, o que tem que ser feito para fazer o bom nome da advocacia. Você lá que é o bom nome da advocacia, não é você, fulano de tal, fulano de tal. Então, eu acho que isso é que diferencia. O Conselho Federal tem normativo nesse sentido, que aposta numa conduta que permita que você faça algum tipo de divulgação, mas não propaganda, não autopromoção, não algo que se desvie desses princípios todos, que estão ali, tem no nosso código, tem no de vocês aqui também, são os mesmos, probidade, lealdade, e todos esses princípios que desde lá de cá, como eu falei, nos acompanham, né? Platão escreveu sobre isso, Sócrates escreveu sobre isso, Santo Agostinho escreveu sobre isso. A ética humana é o mesmo princípio. É inerente, eu acho. Eu acho que é intuitivo, mas tem que ter regra, porque senão nem todos agem com essa intuição. Então, Bruno, assim, objetivamente, temos essas regras têm o seu valor. Eu fui também conselheiro federal e lá eu era da Câmara que julgava
os processos que vinham do Brasil todo e era aplicada com rigor a decisão de apenação, mas sempre com essa perspectiva de pedagogia pedagógica. É melhor você ensinar a não vou enfiar o dedo na tomada para a criança do que tirar a tomada, claro. Claro. Então, eu acho que vai por aí. E tem a particularidade, só para encerrar, brasileira. No Brasil, estava falando que tem muitas leis, o nosso amigo que falou sobre o tem muitas, algumas pegam, outras não. Outras não. A própria reforma trabalhista tem esses artigos que acabaram incluindo lá, alguns nem lembram que existe. E também tem outro aspecto, para encerrar. No Brasil tem leis que a lei dá e parágrafo tira. Então, também tem essa particularidade. É isso. Obrigado. Amanda, agora um pouco na questão prática, né, como advogada atuante no Brasil e em Portugal. E aí nós temos hoje as redes sociais. E um advogado tem que estar na rede social, né? Também tem aquela questão de quem não é visto não é lembrado, enfim. E como é que você entende isso, os limites da utilização da rede social pelo advogado, né? O que você enxerga disso? Bom, primeiramente queria cumprimentar os expoentes, doutor Bruno, doutora Catarina, muito obrigada pelo convite de estar aqui, ao público presente também. O direito como ciência, a gente sabe, ele deve acompanhar as transformações sociais, né? E a profissão do advogado, muito embora seja ainda, resguarde ainda em si uma questão do que a gente chama de munus público, a função social, nós temos um conservadorismo e a necessidade de observar estritamente certa conduta, certa dignidade, inclusive não só na prática processual do foro, mas também na forma como nos apresentamos, e isso também é extensível à nossa vida social. Redes sociais. A princípio, a ideia foi concebida para ser um canal estritamente de sociabilização. Entretanto, as coisas foram mudando e hoje a maioria esmagadora dos escritórios, até por uma necessidade, civil, né, ou até quem atua na prática individual civil, incumbido de estar presente, ampliar isso para uma rede social, mostrando o seu trabalho. E é por isso que, quando o advogado abre uma rede social, se ele não tiver uma rede social pessoal fechada, onde ele tem maior liberdade, se ele está com uma rede social aberta e na rede social ele compartilha momentos da sua vida pessoal e também da sua vida profissional, ele tem que entender que aquele espaço, de certa forma, é a extensão do escritório dele. É ali que o cliente dele vai buscar a referência, que antes, há anos atrás, a advocacia se fazia pela indicação, boca a boca, era dessa forma. Hoje em dia, o cliente chega pelas redes sociais, muitas vezes, né? Então, a questão dessa maior flexibilidade, aqui em Portugal houve a revogação, né, do antigo estatuto e do artigo 94, etc. Da mesma forma que uns vão olhar para isso e vão pensar, liberou, outros, como eu pessoalmente eu olho e penso, aumentou a responsabilidade. Porque antes, quando está escrito, regulamentado e normatizado, a gente tem um guia. Você tem os limites claros. Quando não está, a gente fica sem um norte. Mas, foi o que o Dr. Jorge falou inicialmente, mesmo com a revogação do artigo 94, que era o que regulamentava a publicidade na advocacia, a gente tem ainda em pleno vigor os pilares que sustentam a deontologia, os pilares que sustentam o nosso dever ético. Dever ético de ter uma postura, como eu falei, ética no sentido da honestidade, como também da nossa reputação. E
há um conflito geracional, isso a gente não pode negar. Não, claro, porque tem nós os dinossauros do direito, né? E a malta mais jovem. Pronto. Obrigada. E a malta mais jovem. Não tão jovem assim. Sim, tá? mas Já são aí de formada... mas nós começamos numa advocacia que não existia rede social. Sim, Né? sim. Então, Não existia. É. Eu, quando me formei, não existia. Ah. O Orkut só veio existir depois. sim, depois. Ah, Acho que o Orkut é de 2004 e o Facebook é de 2009, se eu não estou enganado. Exato. Então, assim, aumenta a responsabilidade. E eu vejo que, muitas vezes, os advogados eles acabam se perdendo. Por quê? Da mesma forma que existe a deontologia, dizendo para que eles mantenham ali um conteúdo. A questão toda a publicidade é permitida. O problema é o que você vai veicular naquela publicidade. É permitido fazer o que eles chamam de tráfego pago? É. O problema é que o tráfego pago não pode ter um conteúdo que chame ao contrato, um conteúdo de autoengrandecimento, um conteúdo de medida de comparação. Tem que proteger o sigilo. Então, quando a gente abre as redes sociais, e até eu fiz uma palestra que o doutor Bruno até pediu para dar uma olhada antes, né, dessa, existe uma anatomia, até eu fiz até uma brincadeira, anatomia de um post todo errado. Coisas simples, a tal call to action. Call to action, CTA aqui, pessoal. CTA. Porque até uma questão, Amanda. Muitos advogados até contratam profissionais de redes sociais que não têm conhecimento da nossa deontologia. E acho que é um pouco isso também, do advogado ter que alertar ao profissional contratado, olha, isso não pode, aquilo, né, dar esses limites. Sim, e o marketing digital, inclusive, a agência, elas pedem, né, para os seus clientes que a melhor maneira de você crescer na internet é você humanizar o seu perfil. O que é humanizar o perfil? É dar ali, mostrar um pouco da sua vida pessoal, mostrar que por trás daquele profissional existe uma pessoa, né? Criar o desejo, criar uma conexão. E a verdade é que se o advogado quer usar a rede social como dupla, né, de forma dupla, ou seja, pessoal e profissional, o conteúdo provavelmente não vai poder ser assim tão humanizado. Você vai ter que tentar encaixar naquele conteúdo que você produz, na forma como você fala ou aborda de forma informativa a tua profissão, né? A forma mais humana, mais acolhedora de passar. Eu só vejo por aí. Agora, o que se vê na prática, tanto no Brasil quanto em Portugal, né? E é importante que se fale também, não é só por advogados. Não, vamos deixar isso para a próxima rodada de perguntas. É importante que haja essa conscientização, esse letramento, para que não se venha a ferir o que eu acho que é a força motriz da profissão, que é o que vai contribuir para a construção da reputação de cada profissional a longo prazo. E eu vou até falar com o Jorge, pegando esse gancho que você deixou, que no final das contas, Jorge, no fim do dia, isso tudo nós temos que ter a questão da dignidade da profissão. E, na minha visão, quando nós não trabalhamos para isso, para dignificar a nossa profissão e tal, isso nos enfraquece não só enquanto profissionais, mas aí começa aquela coisa, o advogado, roubou dinheiro, né? Acho que isso... Aliás, quando ao exemplo que eu dei, sei que é um exemplo extremo, mas já não é assim tão extremo, que já se vai vendo mais este tipo de atuação por parte de colegas, sejam homens, sejam mulheres, não estou aqui a objetificar, atenção, longe disso, mas ponho no lugar daquele exemplo que efetuei. E o furdunço, primeiro, obviamente, o putativo, o potencial cliente homem. E agora este é um exemplo claro. Ele vai recorrer aos serviços desta advogada porque é competente. Não sei como é que ele consegue ver isso. Através do biquíni, sinceramente. Ou vai recorrer à advogada, até se for preciso, inventando um problema que nem tem, só para poder estar com ela pessoalmente e até conhecer aquele pedaço de beleza. Isto dignifica a nossa profissão, não parece.
que até a nossa colega advogada se vai sujeitar a coisas que eu acho que nenhuma mulher alguma vez se deve sujeitar, sem dúvida alguma. Dizem-me, está bem, mas no final do dia ela ficou cliente. E ainda que o problema seja a fingir, se calhar apresentou-lhe a nota de honorários e ele até disse, se incluir o jantar ainda pode acrescentar mais alguma coisa. Estamos a rir, isto é muito bonito, mas no final do dia o que é que isto vai ficar à nossa profissão? A erosão da dignidade do ser advogado. Ainda sou do tempo em que ser advogado, efetivamente, incutia respeito na nossa contraparte. Seja num evento social em que eu estou sentado à mesa e normalmente o respeito é este. Olha, aquele é médico, ele é advogado. Claro, o médico já sabe que vai ter que dar uma consulta e o advogado já sabe que vai ter que dar uma consulta nesse almoço ou nesse jantar, já sabemos. Mas sentia-se pelo menos aquele respeito. Hoje em dia o que eu sinto já não é tanto o respeito, que é que nós já estamos a ser como qualquer outra profissão. Mas eu quero acreditar que nós não somos como qualquer outra. Não, e até, Jorge, voltando na sua primeira fala, quando você falou que a advocacia é constitucionalmente protegida em Portugal, no Brasil também é. É a única profissão que está protegida em ambas as constituições, né? É isso. E reparem uma coisa, eu também sou advogado, claro, é das coisas que eu mais adoro, é ir ao tribunal, lidar com os meus interpares. Eu sei que quando entro num gabinete de um juiz, sei quando falo com um colega, que o meu nome já fala por mim. Pá, passa a arrogância, eu não preciso do meu Instagram, não preciso de me publicitar. A pessoa já sabe, não é? Jorge Abreu, sou com quem se pode falar, com quem se pode chegar a um acordo, com quem podes tratar por tu, que eu não tenho problema nenhum quanto a isso, sinceramente, nenhum mesmo. Não tenho essa coisa do doutor e do engenheiro, não tenho. Sinceramente, sou muito humilde e foi assim criado todas as pais e ainda bem. Sei estar à mesa com a rainha e sei estar à mesa com o trabalhador operário. Não tenho problema nenhum em ir respeitar os dois da mesma forma. E as pessoas sabem que eu sou essa pessoa. Se forem à minha rede social, veem essa pessoa, não veem outra, muito sinceramente. E portanto, Bruno, isto recuando. Eu entro no gabinete do juiz. O juiz olha para mim como o doutor Jorge Advogado, que eu conheço aqui. Eu não quero entrar no gabinete do juiz ou falar com o senhor procurador e ele ver, é aquele gajo que publicita aquilo tudo e mais alguma coisa. Está aqui o mercantilista. Já estamos a entrar naquele gabinete a perder. Sim. E portanto, eu acho que nós até conseguimos coisas bonitas junto dos juízes, junto dos procuradores e até junto dos nossos colegas, pelo respeito que eles têm por nós. Portanto, se realmente granjear respeito demora mais tempo, demora. Custa mais a chegar lá? Custa. Mas acreditem que sabe tão bem, quando nós sentimos esse respeito nos nossos pares, nos nossos interpares. E é assim que, efetivamente, em Portugal, durante muitos anos, se foram fazendo escritórios. Nós temos sei lá, são 85% dos advogados em Portugal é de prática individual. Portanto, não têm acesso, efetivamente, ao marketing digital, ou se calhar, a maior parte deles nem tem dinheiro para contratar esses técnicos. Como é que eles lá chegam, muitas vezes? Como é que conseguem vir bons clientes? Meus caros, competência, seriedade, lealdade, relação com o ser humano. É isto que efetivamente dignifica e engrandece a nossa profissão. Já que, Bruno, se nós enverdarmos pela opção, não, o advogado pode fazer tudo o que os outros fazem, porque é só mais um que está no mercado à procura do seu sol, digamos assim, então eu temo que, efetivamente, o advogado vai ser apenas mais um. Não, até nós tivemos um caso desse na delegação, que eu liguei para uma colega brasileira e ela, mas todo mundo faz. Falei, mas a mamãe não fala que se o coleguinha entrar na frente do comboio você não deve entrar, né? Então, acho que é um pouco por aí. É isso. Né? E agora até acrescentando um pouco nisso que você está falando, Jorge, perguntar aqui para o Marcos. Além dessa questão da dignidade, né, e que demora sempre uma vida para você construir uma reputação, nós também na nossa profissão, acho que a questão basilar da nossa profissão com o cliente é a confiança. Né? Por isso que o boca a boca, né, o passa-palavra funciona, por quê? Porque alguém confiou no seu trabalho e está indicando. Né? E então, como que nós podemos, né, como que hoje, com essa modernidade toda, essas publicidades, nós respeitarmos esse princípio da confiança? Eu fiz uma leitura, né, para poder vir aqui e não falar bobagem para vocês, essa plateia excelente que está aqui. E pensei uma coisa que parece que se confirma. A cada nova tecnologia, e a primeira tecnologia do homem deve ter sido o fogo. O fogo foi uma tecnologia, então, o domínio do fogo. O fogo quer existir, domínio do fogo.
Mas você vê em eras mais recentes a imprensa, a prensa do Gutenberg. Criou assim um mundo novo de divulgação, de conhecimento, de aproximação de culturas e trouxe dilemas éticos. Trouxe dilemas éticos. Pode-se publicar qualquer coisa, eu agora eu tenho uma facilidade, vou difundir. Uma, há, pelo menos no que eu verifiquei, uma preocupação ética logo em seguida para garantir direito autoral, para garantir a veracidade das publicações, já que era algo que era restrito a poucos, né, conhecedores da escrita e passou a ser amplamente acessível. Então, essa questão ética com o homem, eu acho que ela vem passo a passo a algo que diz, não, não pode ser de qualquer maneira. A máquina a vapor. A máquina a vapor talvez seja a última das invenções, nós estávamos conversando aqui, não é isso? Antes dessa revolução tecnológica. Nossa, Sim. foi a máquina a vapor, que houve também grande resistência, ou movimentos que entravam nas fábricas à noite para quebrar. Por quê? Porque era o medo, era o desemprego, era a alteração social que a máquina a vapor trouxe, né? Trazendo gente do campo para a cidade, quebrando formas de pensamento, culturas antigas, né, que o campo favorece muito isso. E, no entanto, a solução foi essa. A solução foi por que isso também? A máquina a vapor trouxe trabalho estimulante para mulheres, para criança, para velho. Não tinha regra. Vamos trabalhar. Tem até mas eu estou parece tem um livro que é da avó do pintor Gauguin. A avó do pintor Gauguin foi uma das primeiras mulheres na história, esse livro deve ser de 1800, não, até antes, a estudar as condições da classe trabalhadora. E ela foi estudar as condições da classe trabalhadora, principalmente das mulheres, nas recentes criadas fábricas de tinta, de tintura, de tecido, tá? Mulheres e crianças ficavam dentro de tonéis de tinta. Dentro de tonéis de tinta, imagina, e tinta hoje é algo nocivo, imagina uma tinta naquele tempo. Quantos não pereceram? E esse movimento contrário à mecanização vinha porque tinha um batalhão de reserva, como o Karl Marx falava, à disposição. Em 10 entram 10, por quê? Por conta dessa nova forma de tecnologização. O que caminhou junto com isso para você não ter que quebrar a máquina até hoje? A ética humana em relação a disciplinar o trabalho, disciplinar o horário, o salário compatível, brigas que existem até hoje. Claro, não está resolvido isso. Mas se criou um parâmetro ético para aquela tecnologização ser compreendida. Assim como nós hoje. Então, nós temos novas, aqui eu ouvi questões interessantíssimas sobre, todos nós ouvimos, né, sobre inovações, né, tecnicamente falando, que os dois colegas que estão aqui na frente, né, das empresas, falaram, né, questões já que perpassam essa questão ética, e aí a gente vê que o que é necessário é a utilização desses instrumentos, dessas novas tecnologias, sob o primado dessas mesmas preocupações éticas que nós temos que ter no nosso comportamento. Fazer nas redes sociais, no campo do campo da IABA, aquilo que fariam normalmente. Eu sou do tempo da máquina de escrever. Comecei a advogar, ainda era máquina de escrever. A revolução da máquina de escrever foi a máquina de escrever elétrica. Que eu achava maravilhoso, eu olhava aquilo e achava maravilhoso. A secretária que só ela tinha um curso lá do sindicato que eu trabalhava. Então, não tem uma maravilha, que tinha uma esfera que rodava, né? Mas eu batia a máquina. E, olha só, se você tivesse interesse, né, em fraudar, você fraudava, porque era a partir da máquina. Jurisprudência eu fazia recurso de revista, o princípio do recurso de revista para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, é o mesmo. Jurisprudência independente, violação à lei. Fazia botar uma jurisprudência lá que não existia, ninguém ia investigar, porque não existia. Não tinha essa como pesquisar isso. Então, o que não me levava a maioria dos advogados a não fazerem assim, a não procederem assim, um compromisso ético.
com a profissão, balizada por nosso código de ética, pelos princípios, e que intuitivamente a gente sabia que não podia fazer. Tinha um advogado famoso, né, já faleceu, pai, depois de uma desembargadora também, que ele inventava jurisprudência. Já estava lá, contava. É do Rio de Janeiro, hein? É, Rio de Janeiro é complicado. Então, o que impedia? Né? A fraude existia. Como a fraude pode existir na IA, pode existir em qualquer meio tecnologicamente hoje que a gente tenha que lidar, desde que a gente rompa com esses primários. O que é importante? O controle, acho que o controle, a responsabilidade, a trava de segurança é o controle humano, alguém já falou isso aqui, importantíssimo. Eu fiz uma pesquisa com eu estava escrevendo, tem até com o Maurício, eu estava escrevendo um trabalho sobre futebol, para um curso que eu frequento lá no Rio, um curso literário, e lembrei que no dia 14 de junho de 1970, ninguém aqui era nascido, só eu. Com certeza, tem a menor dúvida. Teve um jogo importantíssimo para o Brasil, que acabou sendo campeão, né, da Copa de 70, Brasil e Peru. Eu estava com a IA, né, culpado, que eu nem uso muita coisa, não, eu falei, pô, de repente a resposta é mais rápida aqui. Eu queria saber que horas foi o jogo, porque isso é importante, porque eu estava escrevendo. E eu botei na IA que horas foi o jogo. 8h30 da manhã. Aí eu respondi, não é verdade. Não é porque eu lembro desse dia. Esse dia foi um dia particularmente marcante. Eu posso falar aqui, meu pai era um prisioneiro político da ditadura, ele foi feito pela ditadura militar, e nesse dia era dia de visita. E só podia ir um filho só. Ele e meu irmão tiramos uma paroímpa para ver quem iria, porque os dois queriam ver o jogo, claro. Eu ganhei, eu vi o jogo. Ele voltou, fumo da vila, porque videotape naquele tempo era só de madrugada, então ele não viu o jogo. Meu pai, anos depois, já tendo sido solto, foi exilado depois de ser solto, voltou a ser perseguido, né? Mas anos depois, a gente já tomando um chopp, eu, meu irmão e ele falou assim, vocês fizeram isso comigo? Tiraram o paroímpa? Não foi uma vontade, eu vou. Então, a IA errou. Errou e eu perguntei de novo e a IA disse, é verdade, não pode ter sido nesse horário. Porque se for nesse horário, um mestre vai 6 horas da manhã. Não tinha jogo essa hora. Ou 6 horas da manhã ou 8 horas da manhã. Era mais cedo ainda. Bom, é isso. É responsabilidade, trava de segurança, controle humano e nunca, jamais deixar de lado o específico da nossa profissão. Nossa conduta, de comportamento e de segurança para o cliente e para nós também. Isso nos garante que estaremos cumprindo o levar o bom nome da advocacia onde quer que estejamos. Muito bem, Marco, muito bem. Amanda, já estamos aqui ultrapassando aqui o nosso horário, mas com conversa boa. Para encerrar com um tema polêmico, né? Todo mundo com redes sociais e muitos advogados, nós sabemos, vivemos, usando terceiros, mais concretamente influenciadores, que não são advogados, a fazer propaganda ou às vezes até mesmo a vender serviços jurídicos, o que é um grande crime. Tá? É crime. Tem advogado por trás. É a resposta aqui. Pronto. Eles dão. Sempre falam isso e tal, né? Então, fala um pouco sobre isso, como a gente pode ter controle sobre isso, e até o próprio advogado está se desprestigiando no momento que ele está com isso. Então, eu costumo falar, e eu falo isso não só para os colegas de profissão, mas até para a minha filha, né, que é estudante de direito. A profissão do advogado, nós nos dignificamos no coletivo. Não adianta, eu sei que a gente tem muita vontade de fazer clientes e a nossa necessidade, às vezes, por não ter tempo de formado suficiente, faz com que a gente busque algumas formas de ganhar aí, né? Como diz lá no Brasil, sacode uma árvore e cai um advogado. Em Portugal também é assim. Mas essa dignificação passa, inclusive, por nós não adotarmos condutas que vão ser revertidas num prejuízo à sua própria classe. Com mais de 20 anos de formada que eu já tenho,
apesar de não ser tanto tempo aqui, comparado com vocês, uma coisa eu aprendi. Eu tive que contar mais com a colaboração dos meus colegas do que com a colaboração dos meus clientes. Então, a partir do momento que um advogado firma parcerias com influencers digitais na angariação da clientela, viabilizando e atuando como um facilitador, inclusive, do cometimento do crime de procuradoria ilícita, que também, a depender da conduta, pode ser também desdobrado em outros crimes correlatos, né? Crimes públicos, inclusive, sem querer entrar muito na esfera criminal, que não é a minha, né? Ele está atuando em prejuízo da sua classe. Da mesma forma que na Marinha, eu aprendi que é muito importante a gente ter o espírito de corpo, um colega pelo outro, na advocacia é exatamente igual. Então, quando um advogado firma parceria com quem lesa diretamente aquela classe, a nossa classe, ele está atuando contra a nossa dignidade coletiva. Sim. E não só isso, ele está incorrendo numa prática deontologicamente proibida. A deontologia ainda hoje preserva o artigo 107, que proíbe. Se eu não me engano, o artigo 107 fala sobre... Tô aqui numa linha perigosa de citar artigo, inventando tá? artigo, inventa artigo. Tá, mas enfim, existe o 90, Sim. que fala sobre solicitar clientes para si A angariação ou de para clientela. e o Isso. 107, salvo o melhor juízo, fala sobre a repartição de honorários. Então, a partir do momento em que firma-se uma parceria onde aquela pessoa, aquele influenciador digital, vai ganhar uma comissão por cliente angariado, já incorre numa prática que não foi revogada, que continua de pé ali. Proibida em Portugal e no Brasil. Proibida em Portugal e no Brasil, atenção, porque o provimento 205 também proíbe, né? Proíbe não só a questão da repartição de honorários, como também a solicitação de cliente, né? Nome de terceiros do advogado. Então, o que eu tenho a dizer é isso. Eu repudio veementemente essa conduta. Eu entendo que todos tenhamos, em algum momento, necessidades que são reais, mas eu acho que quando o advogado, ele, para se firmar, flerta com o que é errado, ele está, a longo prazo, dando um tiro no próprio pé. Porque a reputação não é construída dessa maneira. E a reputação também passa, além da indicação do seu cliente, faz referência ao seu bom trabalho, passa também pela forma como seus pares, seus colegas vão te ver, enxergam. E voltando, né, no que tudo aqui que foi dito, né, fortalecimento da classe, né, a sobriedade da profissão, o respeito deontológico e, principalmente, para construir um nome, para construir uma carreira, requer tempo. Né? Nós estamos hoje num mundo muito acelerado que até brinco, né? A pessoa começou a trabalhar hoje na empresa, já quer ser CEO mês que vem. Né? Isso é da vida, né? No direito, você para ter um nome demora anos. Tá? Não tá, Marcos está aqui há muitos anos, Jorge, eu, né? Então é um bocado disso. Não, e até só para um parêntese aqui, ao longo da minha vida profissional, eu tive a oportunidade de ser a responsável por selecionar estagiários, advogados, e eu não tenho a menor dúvida que hoje em dia, quando se tem uma seleção, a primeira coisa que... Eu, inclusive, já trabalhei em RH, porque antes da minha formação em Direito, eu também cursei Psicologia e trabalhava em departamento de recursos humanos. Na época não tinha essa facilidade, mas há sim uma verificação da sua pegada digital. Eles veem, qualquer recrutador vai ver, qualquer recrutador vai conferir aquilo que você posta, aquilo que você diz, aquilo... Então não existe melhor maneira de você criar uma boa reputação pelo seu conhecimento, pelo conteúdo e por aquilo que você oferece ao mundo
da forma intelectual e não mercantilizada e não contrária à deontologia. Isso, no final das contas, vai ser algo que vai ser revertido contra quem pratica. Pode não ter necessariamente uma responsabilização disciplinar, mas certamente isso a longo prazo vai ser revertido de Como forma falaram negativa. aqui, né, a vida, se não for legislado, a vida né, acontece. Não, Fala. Não. não, até eu acho que complementa. Eu tenho aqui um mantra para mim que é o seguinte: eu não faço por 1 milhão que eu não faria de graça. Isso me deixa tranquilo para fazer qualquer coisa, do ponto de vista pessoal, inclusive. Eu falo isso até lá para minha mulher: você nunca vai dizer assim, eu não sabia que era assim. Eu sou assim há 66 anos. É como eu sou. Acho que é importante. Não precisa, nem todo mundo vai seguir isso, mas eu acho que é um bom balizamento de comportamento. E na nossa profissão, né, isso é bem visível. Você acaba divisando se o advogado está ou não andando nessa linha da virtude, que é exigida. Então, pode ser. Foi a profissão que escolhemos, né? Então, Eu falo lá para o pessoal mais novo, é a profissão, está preocupação até hoje, mas está acorde madrugada pensando no prazo que, caramba, o prazo, perdi. Vou rolar no PJ, cadê? Não, meu filho, é maluco. Até hoje, isso, né? E eu falo para a garotada, o cara que te deu a procuração pode ir para onde ele quiser. Para praia, para Paris, para Lua. Você não. Você não. Essa é a profissão. Né? E num espectro como o nosso, que nós temos no Brasil mais de 1 milhão de advogados hoje. Só no Rio de Janeiro já são perto de 200 mil, tá? Atingindo 200 mil. Então, há ali uma necessidade de um controle muito grande. E aí eu digo aqui, né, afirmo que eu faço parte do Tribunal de Ética, sou secretário de Guimarães, nós atuamos com rigor. Há muita demanda levada pelo cliente, ou quando é um caso público notório, a presidente imediatamente toma providência. É uma forma da gente, né, dar uma resposta e manter, né, a categoria dentro dos parâmetros que todos nós já falamos aqui. Bom, queria agradecer a presença de todos, Jorge, Marcos, Amanda. O tempo é curto, mas nós aqui, Braga, nós fizemos um congresso em março, que foram as jornadas de deontologia jurídica, ou seja, foi a única no país que falou sobre deontologia e foi um sucesso, né? Querem até nos copiar, né? Mas então, queria agradecer profundamente pela presença, Marcos, que veio do Brasil especificamente para isso, o Jorge, que se colocou à disposição aqui enquanto delegação também de nos receber como evento, a Amanda também pela contribuição, e muito obrigado, bom dia a todos.